Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou falar sobre transtorno de personalidade borderline. E para iniciar, antes de tudo, para quem ainda não conhece o transtorno, para quem nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas nunca entendeu muito bem, eu vou iniciar mostrando um relato que está no livro Pare de Pisar em Ovos, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele também, e que retrata muito bem. Eu achei que pega todos os pontos aqui para vocês entenderem um pouquinho do comportamento da pessoa que tem transtorno de personalidade borderline. Esse livro ele foi escrito para pessoas que convivem com alguém, com algum indivíduo que tem o transtorno, e aí ele ensina técnicas para como lidar com isso. Não é o tema desse vídeo, mas eu vou trazer só esse relato para vocês. Então, John fala o seguinte: estar casado com uma pessoa que tem com transtorno de personalidade borderline é como estar no céu e logo depois estar no inferno. O humor da minha mulher muda a cada segundo. Eu ficava sempre pisando em ovos, tentando agradá-la e evitando brigas por falar antecipadamente, rápido demais, no tom errado ou com a expressão facial errada. Mesmo quando faço exatamente o que a minha mulher quer, ela fica com raiva de mim. Um dia me mandou levar nossos filhos para algum lugar qualquer, porque queria ficar um tempo sozinha. Mas ao sairmos, ela atirou as chaves de casa na minha cabeça, dizendo que eu a odiava tanto que não conseguia ficar na mesma casa que ela. Quando as crianças e eu voltamos do cinema, agiu como se nada tivesse acontecido. Perguntou por que eu ainda estava nervoso e me disse que eu ficava me apegando à raiva. Mas nem sempre foi assim. E aí ele segue ali contando um pouquinho de como que era o início do relacionamento e tal. Mas eu trouxe esse trechinho para mostrar para vocês, né, para quem ainda não conhece muito sobre o transtorno, a tal da instabilidade, né, da intensidade e da impulsividade que acontece nesses indivíduos. Para a gente iniciar esse assunto tão complexo, que eu vou tentar trazer aqui da forma mais fácil possível para que alcance todo mundo, para que todo mundo consiga entender, mesmo quem não é profissional, eu vou falar um pouquinho sobre o que é personalidade. Porque quando a gente fala desse transtorno, a gente está falando de um transtorno de personalidade borderline. Então vamos lá. Personalidade é aquilo que a gente pode dizer que é o nosso jeito de funcionar no mundo. Então pode perceber que, pensa em alguém aí que você conhece, nem todo mundo é igual. Essa pessoa pode ser mais tímida, e aí ela é tímida quando ela convive com os amigos, quando ela convive na escola, no trabalho. Ela é tímida em todos os ambientes, porque esse é um traço dela, né? É um traço que caracteriza ela. Ela pode ser, a gente pode ter uma pessoa mais desconfiada, aquela pessoa que tá sempre desconfiando de tudo, e esse pode ser um traço dessa pessoa. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito. É a maneira que a pessoa age no mundo, se comporta, pensa, entende as situações. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito. Tem um conceito aqui que fala o seguinte: é um modo característico como uma pessoa sente, pensa, reage, se comporta e se relaciona com outras pessoas e com o mundo. Então, resumindo o que eu falei. Tá, mas e aí, o que é então transtorno de personalidade? Quando essas características das pessoas, né, que cada uma tem a sua, começa a interferir na vida dela ou das outras pessoas de uma forma negativa, começa a trazer sofrimento tanto para ela quanto para os outros, começa a trazer prejuízos na vida dessa pessoa, aqui a gente pode começar a pensar num transtorno de personalidade. Só que aqui tem um ponto bem importante para destacar, que isso, quando acontece, precisa, para ser, né, um transtorno de personalidade, precisa ser algo crônico. Ou seja, ao longo do tempo, sempre foi assim. Não é aquilo que a gente vê em alguns transtornos que não são de personalidade, como, por exemplo, um transtorno do pânico, que a pessoa consegue dizer exatamente assim: não, antes do primeiro ataque de pânico eu era mais tranquila, e depois eu comecei a ficar muito mais ansiosa porque eu comecei a ficar preocupada com a possibilidade de novos ataques de pânico. Então, a pessoa consegue delimitar bem certinho, assim, não, eu era de tal forma, e aí, a partir daquele dia, isso mudou. Na personalidade, não, é algo estável ao longo do tempo, e que a pessoa, às vezes, nem percebe que tem o transtorno de personalidade, porque ela diz, eu sempre fui assim, né?
Então, muitas pessoas têm transtorno de personalidade e nem procuram ajuda, porque entendem, não, esse é o meu jeito, eu sempre fui assim, não vou mudar. E aí vocês imaginem como que deve ser para uma pessoa descobrir que ela tem um transtorno de personalidade e aquele que era o jeito dela, ela tem que fazer algumas mudanças. Então, aquilo que ela conhecia como a sua forma de funcionar no mundo, ter que alterar tudo. É bem complicado, né? Bom, então agora a gente vai entrar de fato no transtorno de personalidade borderline. Quando a gente vai diagnosticar um transtorno, seja ele de personalidade ou não, qualquer outro, a gente utiliza, nós profissionais da psicologia, né, utilizamos o DSM, que é este livro azul aqui, que é o nosso manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, onde ali existe uma lista, né, de transtornos com os seus sintomas. E no caso do borderline, eles trazem 9 sintomas, 9 critérios que a pessoa precisa atender pelo menos a 5 deles. E aí aqui entra algo interessante. Vocês lembram quando teve uma participante de um reality show que todo mundo, eu não lembro se ela tinha de fato confirmado o diagnóstico, se era realmente um diagnóstico dado por um médico ou as pessoas chegaram a essa conclusão pela participação dela no reality show, mas falaram, fulana tem transtorno de personalidade borderline. E aí ela tinha comportamentos muito explosivos, agressivos, lembro que teve agressão, inclusive, acho que física lá dentro. E na época, muitos pacientes que têm o diagnóstico vinham perguntar nas suas sessões de terapia: eu não me reconheço naquela pessoa, eu não sou assim. E estão dizendo que aquilo lá é o transtorno de personalidade borderline, eu tenho e eu não me vejo naquilo. Isso é possível? Sim. Por quê? Porque se a gente tem 9 critérios diagnósticos e a pessoa, para ter o transtorno, precisa atender a 5, isso significa que alguns ficam de fora, certo? Alguns critérios ali vão cair fora para aquela pessoa. Então, o critério que fala da raiva intensa e inapropriada, da dificuldade de controlar, frequente irritação e brigas físicas, de repente, para esses pacientes que não se reconheceram naquela participante, estava fora. E aí sim é possível então a gente ter vários tipos de transtorno de personalidade borderline e que nenhuma pessoa vai ser igual a outra realmente. Então, que critérios são esses, né? O que o DSM traz pra gente? Eu vou explicar aqui porque daí vai clareando como que é o transtorno para vocês. O critério 1 fala em esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. Então, são pessoas que têm muito medo do abandono. Qualquer coisa que acontece numa relação que é importante para elas, elas já entendem como a possibilidade de ser abandonado. Vou dar um exemplo. Talvez você tenha uma amiga que te manda mensagem e que você às vezes está ocupada ou não pode responder, ou olha ali e pensa, depois eu respondo, e acaba esquecendo. E aquela sua amiga não dá importância nenhuma. Tá, oi amiga, quando volta a falar tá tudo bem. Mas pode ter outra pessoa, né, que daí tem talvez o transtorno de personalidade borderline, que quando isso acontece, ela começa a sentir uma angústia muito grande, entendendo que você a abandonou, que você a rejeitou, que você não quer mais aquela amizade, e isso causa bastante sofrimento. E aí o que ela faz? Esforços desesperados para evitar que esse abandono, que às vezes não é real, às vezes é imaginado, que esse abandono possa acontecer. Então ela passa a mandar muita mensagem, ligar muitas vezes, ou passa a ter alguns comportamentos bem disfuncionais. E que aí o que acontece? Nos relacionamentos, quando a gente vê alguém agindo dessa forma, às vezes a gente pode realmente se afastar. E aí aquilo que o border mais temia, a gente chama de border, é uma forma até carinhosa de chamar as pessoas que têm o transtorno. Aquilo que o border mais temia acontece, mas exatamente pelo medo dele de perder. Então a gente vê muito isso nos relacionamentos afetivos também.
Com a família isso acontece também. Então, todo aquele medo de perder faz com que ele tenha comportamentos que acabam fazendo com que o afastamento aconteça muitas vezes. Critério 2, um padrão de relacionamento interpessoal instável e intenso, caracterizado por extremos de idealização e desvalorização. No trechinho que eu li ali para vocês, dá para entender um pouquinho isso. São pessoas que quando tem um relacionamento ou quando tem uma amizade que é muito importante, ou às vezes admiram muito uma pessoa, às vezes ela nem tem esse contato com a pessoa, mas ela tem essa admiração, ela admira muito, 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 é sempre tudo muito intenso, né? E aí, se aquela pessoa frustra ela por algum motivo, e que é muito esperado que isso aconteça, né? Porque as pessoas não são iguais, então às vezes a gente mesmo sem querer vai acabar frustrando, vai acabar magoando alguém, né? É inevitável, pode acontecer. Pro border, isso ele não consegue fazer o que a gente muitas vezes faz, que é integrar numa mesma pessoa a característica positiva, boa, com a característica ruim, com os defeitos que todo mundo tem, e a gente integra isso e pensa, fulano é tão legal, às vezes ele pisa na bola, mas ele... E a gente, né, segue ali tendo uma boa imagem, às vezes mesmo inteiro, né, critério que é uma perturbação da identidade. Instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou percepção de si mesmo. São pessoas que têm uma identidade muito fragilizada. O que isso significa? Eles dependem muito da opinião dos outros para saber sobre si mesmo. Então, se os outros demonstram que gostam dele, eles vão gostar dele mesmo. Se os outros falam que ele tá bonito, que ela tá bonita, daí ela vai se achar bonita. Então, essa identidade ela é tão fragilizada que depende muito do outro para regular aquilo que ele sente. Não tem uma firmeza de identidade, não tem aquilo muito bem construído. Então, fica essa oscilação bem marcada, assim, muitas vezes. Não é só na autoimagem, né? Como aqui fala, percepção de si mesmo. Então, o seu senso de capacidades, de achar que é capaz de fazer as coisas. Então, tudo isso é muito relacionado com a opinião dos outros. Depende muito do que o outro pensa sobre ele. O quarto critério é a impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas: gastos, sexo, abuso de substância, direção imprudente, compulsão alimentar. Quando a gente fala desse critério aqui, é interessante a gente lembrar que isso também aparece no bipolar. Então, a instabilidade do humor e a impulsividade são características que são compartilhadas lá pelo bipolar. Só que existe umas diferenças bem marcadas, né? Quando o bipolar ele tem essa instabilidade do humor, é uma instabilidade que acontece e que dura mais tempo. Então, quando o bipolar ele tem o episódio de mania ou hipomania, por exemplo, é um episódio que vai durar semanas, vai durar dias, né? Já no border, isso acontece no mesmo dia. Lembra do relato ali? Ela muda de humor a cada segundo, ele fala, né? Então, nunca sabe o que esperar daquela pessoa. Então, muitas vezes o que a gente vê, o senso comum falando como bipolar, fulano é bipolar, eu olho pra ele, ele tá de um jeito, daqui a pouco eu vou falar com ele, ele já tá de outro, e eu nunca sei o que esperar dele, é um bipolar. Na verdade, não é verdade, não é esse o comportamento que nós psicólogos e os psiquiatras avaliam no comportamento realmente do transtorno bipolar. Mas sim, isso é muito mais comum no borderline, né? Essa oscilação durante o dia, assim, tá de um jeito, aí daqui a pouco muda, e aí tá muito irritado, tem aquele humor muito irritadiço, assim, muitas vezes durante o dia, daí isso vai oscilando com raiva, e aí daqui a pouco tá tudo bem. Então, imagina a convivência, né, com a pessoa que tem o transtorno, se torna bastante difícil. Então, essa impulsividade, isso acontece, né, às vezes a pessoa ter gastos, né,
de gastar muito mais do que ela pode. E aqui não é assim, comprar uma bolsa e um sapato que custou muito, muito, muito caro. Não, é comprometer realmente a renda familiar, às vezes de comprometer o básico por causa dessas compras por impulso. Sexo sem proteção, então se envolve com muitas pessoas e naquela ânsia de não ficar sozinho, naquela ânsia de preencher o vazio, que também depois é outro critério ali, e aí faz sexo com muitas pessoas sem proteção. Abuso de substâncias é muito comum a gente ver, né? O uso de drogas, álcool, direção imprudente, a compulsão alimentar, o transtorno bipolar, ele não é difícil da gente encontrar ele com comorbidades, com transtornos alimentares. Então, essa também é uma questão aí que atrapalha bastante a vida do border. Critério 5, recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Aqui a gente entra numa área bem delicada. Para quem é borderline e preenche esse critério, né, atende a esse critério, isso aqui se torna bastante complicado na vida dele, porque às vezes aquele comportamento automutilante ali, que é o se cortar, né, a gente vê muito isso, ou às vezes eu já vi pacientes assim que se batem, se querem se agredir na hora da raiva. Alguns estudos vêm mostrando, e aí eu quero ler um pouquinho melhor esse estudo que eu li recentemente, vem mostrando que sim, que nos exames de imagem que foram feitos com algumas pessoas que têm o transtorno, realmente aparece isso que a gente chama de autorregulação emocional quando faz o corte na pele ou quando se machuca. Então, aquilo que para quem não tem o transtorno é difícil a gente entender, né? Por que ele faz isso? E aí existem interpretações de que, tá querendo chamar atenção, mas não, realmente existe um alívio daquela tensão toda provocada pela raiva, pela impulsividade, um alívio daquela tensão ao se machucar. Só que, obviamente, né, pessoal, a gente precisa trabalhar isso porque existem outras formas muito mais seguras, muito mais efetivas da gente fazer a autorregulação emocional. E quando a pessoa atende a esse critério, então, a gente trabalha isso fortemente na terapia. Critério número 6, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor. Então, são relacionamentos sempre muito, muito, muito conturbados. Não são relacionamentos tranquilos, que passa tempos em paz e aí acontece uma briga. Não, são tumultuados, sempre, sempre muito perturbados em função dessa acentuada reatividade do humor. O 7º critério é muito, muito, muito comum da gente ouvir de quem tem o transtorno, que é o sentimento crônico de vazio. Então, alguns definem esse vazio como um tédio, outros definem como uma angústia e parece que sempre falta alguma coisa, é como se tivesse um buraco aqui dentro, mas a grande maioria, né, dos pacientes que têm o transtorno atendem a esse critério. O 8 é uma raiva intensa e inapropriada ou dificuldade de controlá-la, frequente irritação, brigas físicas. O 9, ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Então, não é incomum a gente ver o border meio desconfiado de que as pessoas estão falando dele ou que estão armando alguma coisa. É algo meio persecutório, assim, que é comum a gente perceber nesses indivíduos. Então, esses são os 9 critérios. Atendendo a 5 critérios, então eu sou borderline? Não, precisa de mais avaliação, né? Que aí é só um profissional que vai poder fazer. O que eu acho interessante a gente olhar nesses critérios é que eles meio que se conversam, se vocês forem ver, assim, eles estão meio relacionados um com o outro, né? Não são critérios ali que... vou dar um exemplo aqui para vocês. Se essas pessoas, elas têm essa raiva intensa
e essas pessoas elas têm uma sensibilidade maior para as emoções, é muito provável que elas são pessoas que são sempre criticadas. Existe, né, uma teoria lá da invalidação como um dos fatores que causam o transtorno. Se elas têm essa sensibilidade e são sempre invalidadas naquilo que elas sentem, entra num ciclo assim de ficar com mais raiva, com mais se sentindo cada vez menos amado. E aí, se ele já tem o medo de perder as pessoas, olha que coisa difícil que é a vida de quem tem esse transtorno. Então é muito importante que a gente possa realmente trazer mais aí informações sobre isso para que mais pessoas entendam muito o que está acontecendo consigo mesmo, se tem o transtorno, ou para que possa entender aquela pessoa que convive. O livro que eu falei para vocês aqui é o livro Pare de Pisar em Ovos. Eu tenho ele só no Kindle aqui. Deixa eu só abrir aqui a capa dele para vocês verem. Ó, é esse aqui, tá? Eu recomendo muito para quem convive com alguém que tem o transtorno, porém eu tenho planos aí de fazer um trabalho com relação a esse livro para trazer para vocês. E agora eu quero deixar aqui a informação de que eu vou deixar o meu e-mail aqui na legenda, porque muita gente gosta de fazer perguntas, gosta de saber mais, mas não quer se expor, não quer escrever ali na frente de todo mundo, então vai ficar o meu e-mail. Eu não vou falar nome dessa pessoa quando eu for responder para ela, eu vou responder em vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo só com as perguntas e respostas. Deixem aqui a sua dúvida, vamos esclarecer tudo que vocês precisam saber sobre isso. Quem quiser falar comigo também lá no Instagram, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, o próximo vídeo vai ser sobre perguntas e respostas, né? O que vocês forem trazer sobre isso, e eu espero ajudar cada vez mais. Beijo grande e até o próximo vídeo.